Pode ser que para você, ouvir falar de Evangelho, Espiritismo e Esperanto seja uma completa novidade, especialmente o que Esperanto, esse idioma criado no século XIX pelo médico polonês Zamenhof, faz ao lado de Evangelho e Espiritismo. Uma boa maneira de compreender isso é lembrar daquele desastre natural que atingiu o Haiti uns anos atrás. Antes do desastre, quantos de nós nem sequer sabíamos da existência de um tal país Haiti? E quantos desastres mais nós vamos esperar para que a gente possa conhecer outros países que hoje talvez a gente não tenha a mínima consciência da existência? Que língua é falada? Que religião eles professam? A Jamaica, por exemplo, quantos de nós sabemos pelo nome, mas nem sequer nos demos conta que não fica na África, fica no Caribe. Só que dizer isso levanta um outro problema. Onde é que fica o Caribe? Ou o que é o Caribe? É uma cidade? É um país? Pode ser que você já tenha ouvido aquele trecho do Evangelho quando Jesus diz que haverá um só rebanho e um só pastor. A pergunta é: como pode haver um só rebanho e um só pastor de um rebanho que não se conhece e especialmente que não se fala? 6.000 idiomas. Como pode haver um único rebanho que não se fala? Bom, esse trecho de Jesus foi analisado por Kardec na Gênese, na obra básica A Gênese, no capítulo 17. Logo abaixo do trechinho de João, Kardec faz um comentário, dizendo que, apesar dos pesares, sim, no futuro haverá unidade em religião, em política, em economia. Nessa lista de unidades está a unidade linguística. Talvez você tenha lido a Gênese, mas passou batido nesse trechinho. Sim, Kardec menciona que em algum momento haveria sim uma unidade linguística. O curioso é que ele escreve isso antes do surgimento do Esperanto. É quase uma profecia. É quase uma profecia. Poderíamos dizer, inclusive, que é um sentimento, uma intuição de que, como está, não dá para ser se a gente considera o trecho de Jesus com relação a haverá um só rebanho e um só pastor. Agora, o curioso, normalmente as pessoas pensam no Esperanto como um esforço para que toda a humanidade fale um único idioma. Pensa comigo, não é razoável esperar que o mundo abra mão de 6.000 idiomas que dizem tanto da cultura, do sentimento deles, do senso de unidade dentro de um país. Não é razoável esperar que 6.000 idiomas sejam sobrepostos por um único. Então saiba que quando o Esperanto surgiu, ele não surgiu como Esperanto. Zamenhof usou inclusive um pseudônimo. Ele era médico e teve o cuidado de não usar o próprio nome. Usou um pseudônimo. Era um projeto. E ele então utiliza o pseudônimo Doutor Esperanto e batiza o primeiro livrinho que foi editado para o aprendizado da língua como Língua Internacional. Só depois, se referindo à língua internacional como a língua do Doutor Esperanto, por esse e outros fatores, a língua deixou de ser chamada de língua internacional e passou a ser chamada de Esperanto. Ou às vezes sendo chamada pelos dois nomes, a língua internacional Esperanto. Enfim, isso nos diz muito. Língua internacional e não universal. Ou seja, não havia, melhor dizendo, no esforço inicial de Zamenhof, a pretensão de que o Esperanto fosse suplantar os idiomas existentes. Nada disso, pelo contrário. O esforço era de fazer que o Esperanto fosse uma língua internacional, ou seja, entre nações, para que eu, ao querer me comunicar com um russo, pudesse não aprender o russo e ele,
ou ele aprender o português, mas que ele pudesse se utilizar do Esperanto, e eu também. Uma língua que não é minha, nem é dele. É nos encontrarmos num terreno comum. Anos depois do surgimento do Esperanto, um pouco mais de 20 anos depois, acontece no norte da França o primeiro Congresso Universal de Esperanto, que inclusive acontece até hoje, há mais de 100 anos, reúne pessoas de dezenas, milhares de pessoas de dezenas de países. Cada ano, num canto do mundo, se reúnem por 7 dias com uma série de atividades em torno do idioma. Bom, em 1905, quando aconteceu o primeiro congresso, logo no discurso inicial que foi feito por Zamenhof, as pessoas se emocionaram. E Zamenhof diz que, pela primeira vez, e é a isso que se deve a emoção, pela primeira vez na história da humanidade, palavras de Zamenhof, um russo estava ao lado de um polonês, não como russo ou como polonês, mas como homens, se encontrando num terreno comum entre eles, acima das nacionalidades, acima das línguas nacionais. Ali naquele momento, antes de ser russo ou polonês, eu era ser humano, me comunicando com outro ser humano, por uma língua que não é minha e nem é dele. A isso se devia a emoção. Parece fazer muito mais sentido o trecho de Jesus sobre o único rebanho e o único pastor. É muito comum espíritas fazerem referência ao Esperanto, centros espíritas ensinarem o idioma, obras espíritas serem traduzidas por idioma. É importante ressaltar que isso não faz do Esperanto um idioma espírita. É apenas privilégio espírita saber da origem espiritual do Esperanto. Os espíritos nos dão a conhecer que o Esperanto foi desenvolvido no mundo espiritual. E Zamenhof é o espírito que decide reencarnar para que, conforme Francisco Valdomiro Lourens diz através de Chico Xavier, vem para materializar literalmente o idioma na Terra. Um dos primeiros esforços no início do século XX para uso do Esperanto de forma prática veio dos católicos. No início do século XX acontece um evento de católicos que utilizaram o Esperanto como língua de trabalho. E um eminente esperantista contemporâneo de Zamenhof chega a dizer que é só assim que o Esperanto vai criar raízes ou fincar raízes no mundo. Quando os católicos fizerem isso, assim como os espíritas e assim como outros. Portanto, se nós desejamos o estabelecimento desse único rebanho, desse único pastor, há que haver um idioma que não seja meu, não seja seu, mas seja um idioma comum em que as pessoas possam se relacionar, se encontrar num terreno neutro para todos nós, para cada um deles. Bom, talvez você se pergunte qual é a relação disso com o Evangelho e o Espiritismo. É quase evidente, mas é para isso que nós estamos aqui. É para tornar algo que é quase evidente em algo dito, óbvio, para que você possa aproveitar esse momento para parar para pensar em coisas que estão aí, debaixo do nariz, mas a gente ainda não parou para pensar. Veja que quando Zamenhof cria o Esperanto, ele teve o esforço de não criar só um idioma. Ele mesmo dizia que o Esperanto é mais do que um idioma. Ele tem o que Zamenhof chamava de uma ideia interna, uma ideia por trás desse esforço. E ele traduz essa ideia no seguinte enunciado: fraternidade e justiça entre todos os povos. A palavra fraternidade e justiça aparece aí. Começando por fraternidade, basta a gente lembrar daquilo que a gente aprende com Jesus. Reconhecer Deus como Pai e as pessoas como irmãos. E Kardec, na
nas obras póstumas, no livro Obras Póstumas, chega a dizer que a fraternidade resume todos os deveres dos homens, uns para com os outros. O princípio de justiça a gente poderia comentar fazendo referência à língua inglesa. É o tipo de privilégio que, se nós nos imaginarmos desfrutando dele, é incrível, é chocante. Imagina você poder ir a qualquer aeroporto do mundo e ter as indicações todas em português. Você poder ir ao guichê de uma alfândega e simplesmente abrir a boca e se comunicar em português. Perceber que o outro se esforça para te responder em português. Se constrange por não dominar a língua tanto quanto ele gostaria. Ao aplicarmos a língua portuguesa, a gente percebe que, por um princípio de justiça, não pode ser assim para sempre. Não pode ser assim para sempre. Tem inclusive um linguista suíço que chega a dizer que enquanto os povos de língua inglesa têm o privilégio de nascer falando o idioma, enquanto eles gastam o dinheiro deles e o tempo deles aprendendo outras coisas, nós usamos o nosso tempo e os nossos recursos financeiros para aprender uma língua que não é nossa. Do ponto de vista cultural, do ponto de vista prático, excelente, aprendamos o inglês. Agora, do ponto de vista da justiça, não é justo que privilégios como esse perdurem para sempre. Quando a gente se refere ao espiritismo, o que tange a nossa tarefa como espírita, quando a gente pensa nos 6.000 idiomas do mundo, não é razoável esperar que, se nós podemos dar a conhecer o espiritismo a outros povos do mundo, não é razoável esperar que a doutrina espírita chegue a 6.000 idiomas por um esforço individual ou de um único país. Não é razoável. Agora, é razoável, como já acontece, que obras espíritas sejam traduzidas para o Esperanto e, por sua vez, traduzidas para os idiomas nacionais, pelos próprios falantes desses idiomas. Um exemplo prático foi a obra O Livro dos Médiuns, que foi traduzida para o japonês. Ela foi traduzida para o Esperanto e depois por um japonês, falante de Esperanto, traduzida para o japonês. O mesmo aconteceu com as obras básicas de Kardec para o polonês, para o húngaro, para o tcheco e assim por diante, para o estoniano. Isso sim é razoável. Isso sim é razoável. Pensar no idioma, no Esperanto, como ponte para fazer a doutrina espírita chegar a mais pessoas. Obrigado, amigos. Obrigado por esse espaço em que a gente pôde refletir na relação entre Evangelho, Espiritismo e Esperanto.